Bom dia a todo mundo. Bem-vindo. Introdução à Economia, aula 24. Vamos dar uma olhada, ver onde nós estamos. Sempre é bom ir lá no CIGA ver qual é a situação. Então, já fizemos muito aqui. Hoje, aula 24. Estamos chegando ao fim, estamos chegando próximo da conclusão da disciplina. Então, o que é hoje? Nós já vimos taxa de câmbio, balanço de pagamentos. Essas foram as últimas coisas que nós vimos. E começamos essa parte de equilíbrio macro de longo prazo, que lembra que a apostila falou, e algumas vezes eu mencionei aqui, que é uma parte, talvez seja a parte mais complicada da disciplina, mas mesmo por isso é uma parte que, se cair na prova, vai cair de um jeito razoável. Mas hoje nós vamos concluir essa parte, juntar o mercado de juros, o mercado de crédito com o mercado de câmbio. E daí, próxima aula, nós já entramos, aula 25, o tema é desenvolvimento econômico, desenvolvimento no sentido de quando um país cresce e reduz pobreza, reduz desigualdade, e o que é necessário para isso. E vai ter duas aulas relacionadas com isso. A gente já começa hoje, mas daí continua na aula que vem, que é específico ao Brasil. No caso do Brasil, por que o Brasil é um país tão desigual? Que tipo de políticas foram feitas? Funcionaram, não funcionaram? O que mais pode ser feito? Como é que mede essas coisas? E aí uma última aula com matéria sobre o caso brasileiro. Então, vai ser um panorama. Claro que em uma aula só você não faz o caso brasileiro. E, além disso, ao longo da disciplina, nós vimos já muitos exemplos foram dados usando o caso brasileiro. Mas vai ter isso e daí uma aula de revisão antes da prova e depois tem a prova. Nesse ínterim, aqui na aula que vem, controle número 5, vai ser sobre esse tema de pobreza, medidas de pobreza, medidas de desigualdade. Então, esse é o tema. E essa aula de hoje, do equilíbrio de longo prazo, economia aberta, e os temas de câmbio e temas de balanço de pagamentos, os monitores, a monitoria deu ontem uma aula, vocês devem ter recebido mensagem sobre isso. Teria sido bom vocês terem ido lá. Quem não foi, eles disponibilizam o vídeo. Vale a pena ver. De novo, lembra, são os monitores que montam a prova, que os professores sugerem perguntas, mas eles estão montando a prova, eles que selecionam das perguntas disponíveis quais vão entrar. Portanto, eles sabem o que vai estar na prova e eles fazem o estilo de perguntas parecidas nessas aulas ao tipo de coisa que cai na prova. Então, vale a pena ver. Às vezes o professor passa muito tempo em alguma coisa que o professor acha interessante ou que ele gosta e pode não ser tão relevante à prova. Por mais que eu tente não fazer isso, isso pode acontecer. Então, o certo mesmo é uma estratégia tripla. Leia a apostila, leia o livro. Venha para a aula, preste atenção na aula e depois releia a apostila também, e vê essas aulas com dos monitores. Então, deixa eu botar os slides de volta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ok. Então, a outra coisa que nós tínhamos visto era essa ideia do... Professor, Diga, pode falar. perdão, é porque os monitores eles disponibilizam o vídeo ao vivo, mas eles poderiam disponibilizar mesmo sem ser ao vivo, porque eles tiram do ar. Se eu pedir, será que eles poderiam disponibilizar? Pois é, eu não sabia que eles tiravam. Isso não parece fazer sentido para mim. Eu vou perguntar para eles se eles fazem isso.
Eu acho que... Eu vou mandar um e-mail pro monitor, então. É porque eles realmente tiram do ar. Aí não tem nenhum vídeo. Depois que perde o horário, que eles disponibilizam 12h e 6 horas. Aí se você não assistir nesses horários, aí perdeu para sempre. Isso para mim não faz sentido. Sabe porque eu acho que eles fazem isso? Eles devem fazer isso porque eles pensam assim, se a gente deixar isso no ar, nas próximas vezes ninguém vai para as aulas que eles dão, porque todo mundo vai assistir o vídeo. Eu não acho que justifica isso. Não faz sentido para mim. Informação tem que estar disponível, o máximo de informação possível. Mas tenta isso. Eu vou falar com eles também e ver. Pelo menos tira do ar depois, né? Depois da prova, antes do próximo semestre, pode tirar do ar, mas não faz sentido para mim. A ideia da aula é justamente ajudar e as pessoas aprenderem a matéria. Mas então eu vou falar com eles. Obrigada. Então, daí, só para recapitular, lembra o que é o índice PPP? A ideia, você vai comprar um produto, você tem a opção de comprar no exterior ou no Brasil, e você vai fazer essa escolha dependendo de onde é mais barato. Só que para comprar no exterior, você tem que comprar os dólares. Então, a taxa de câmbio PPP é uma taxa de câmbio que tornaria você indiferente entre comprar no exterior ou no Brasil. A taxa de câmbio efetiva, a que está valendo realmente, provavelmente não vai ser essa. Ela é afetada por várias outras coisas, inclusive pelo governo que está ali comprando e vendendo o dólar para afetar o preço do dólar. Então, pode acontecer que, na prática, a taxa de câmbio do país não está na taxa PPP e é possível calcular qual ela seria. Ela seria, de uma certa forma, uma taxa natural, uma taxa de equilíbrio, uma taxa na qual não há arbitragem. Os mesmos bens em dois lugares diferentes teriam o mesmo preço. Para que serve isso? Isso serve para comparar preços em países diferentes. Por exemplo, se você diz assim que na Suécia o PIB per capita, a riqueza média de uma pessoa é $30 mil, e que num país muito pobre é $5 mil. Então, mas tem que levar em conta que $1, o custo de vida é diferente nesses lugares diferentes. Então, às vezes, $1 num país mais pobre compra muito mais do que $1, por exemplo, na Suécia. Então, em vez de comparar com os valores realmente em dólar, você usaria a transformação em PPP, e é uma comparação mais correta de valores em diferentes países. Tá, isso a gente viu nas aulas passadas, e a gente começou essa parte de macroeconomia aberta também, e a gente vai concluir isso hoje. Então, aqui a ideia de o que a gente quer é ver a relação entre a taxa de câmbio e a taxa de juros. Então, a taxa de juros, se ela sobe ou desce no país, e ela sobe ou desce pelas razões normais de um mercado de crédito, ou pelo governo que está influenciando aquilo ali, tomando dinheiro emprestado ou emprestando dinheiro, afeta a taxa de juros. Às vezes o governo, a intenção dele de fazer isso é reduzir a inflação. Lembra-se, a inflação está muito alta, o governo aumenta a taxa de juros e daí ele toma emprestado pagando uma taxa de juros alta, assim ele afeta a taxa de juros. E com isso ele freia a economia e cai a inflação. Tá? Isso a gente já viu na parte de economia monetária. Mas uma consequência disso, desse aumento da taxa de juros, é que isso atrai capital do exterior. Um monte de gente no exterior olha lá, olha, o Brasil, a taxa de juros está muito atraente. Eu estou investindo aqui na Suécia, eu estou investindo aqui na China, e a taxa de juros aqui está baixa, por que eu não investo no Brasil? Lembra, capitais são fluidos, eles podem ir para vários países diferentes. E aí, um pequeno aumento da taxa de juros já faz muita diferença. Então, o governo tentando fazer política anti-inflacionária, aumenta a taxa de juros, entram esses capitais e a entrada de capitais, aí vai afetar o mercado de câmbio. Esse é o nosso interesse. Como é que a gente está olhando os juros e aquilo ali está afetando a taxa de câmbio. Então, entrou $1 bilhão, eles vão ser vendidos no mercado de câmbio no Brasil. Então, esse aumento da oferta de dólares vai fazer
o dólar fica mais barato, né? A taxa de câmbio vai cair, vai ter uma valorização do real. Então, a gente quer entender melhor essa relação entre juros e dólar, que é muito importante no país. Isso é uma coisa que está sempre afetando o país e você quer algum equilíbrio. Tem muitas coisas que podem dar errado se tiver grandes flutuações, tanto em um mercado como em outro. E a gente vai acabar essa parte hoje dando 3 exemplos práticos, tipo de coisa que você vê nos jornais acontecerem o tempo todo. Tá, então, a gente vê isso aqui. Aí tem esse termo chato aqui, que é o investimento, o ILEP, investimento líquido do país no exterior. E isso é simplesmente o que isso aqui aqui é poupança externa. A gente já tinha visto o nosso interesse no mercado de crédito. A gente já viu que o mercado de crédito tem poupança e tem investimento. Investimento demanda crédito, poupança oferece crédito para ser investido. Então, a gente vai ver o gráfico de oferta e demanda de crédito, e a gente viu num contexto em que não era uma economia aberta, não tinha o resto do mundo, só era o Brasil. Então, tinha poupança igual a investimento. Tudo que é investido tem que ser poupado, porque se não é poupança, foi renda. Se tem renda, nosso Y aqui, e não foi consumido, é uma poupança. Essa poupança não fica embaixo dos colchões, ela é ofertada para investidores que daí investem. O mercado financeiro faz isso. Só que agora tem uma terceira parte da poupança. Toda essa manipulação aqui da nossa identidade de Y igual a C mais G mais I mais X menos M é simplesmente para fazer, a gente já tinha feito isso antes, mas para fazer aquela ideia de que investimento é poupança. Só que essa poupança a gente divide em 3 tipos de poupança. Poupança privada, das pessoas e firmas que não consomem toda a sua renda, logo poupam. O governo, que pode não consumir toda a sua arrecadação e logo poupa. Ou, o que a gente vê na realidade, o governo consome mais do que ele arrecada, então ele tem uma poupança negativa, mas é uma poupança de qualquer jeito. E tem o resto do mundo. Pessoas, firmas, governos no exterior não consumiram toda a sua renda, pouparam, e essa poupança não fica nos colchões embaixo de velhinhas chinesas, não fica embaixo de colchões de velhinhas chinesas, essas poupanças vão procurar investimentos pelo mundo, e na China, mas também parte vai procurar no mundo, e parte dela então pode vir para o Brasil, e a gente chama isso de ILEP. Quer dizer, ainda tem as poupanças brasileiras que resolvem ir buscar investimentos fora do Brasil. E o líquido do ILEP, o L é o líquido ele é positivo se entrou mais do que saiu, o negativo se saiu mais do que entrou. Então, eu preferia que chamasse isso de poupança externa, que é fácil de entender. ILEP é meio chato, mas é o jeito que está, então vamos lá. Vimos isso na aula passada, já tínhamos visto isso umas 3 aulas atrás também. Esse é um dos mercados que a gente quer analisar hoje, que a gente vai linkar esse mercado com o de câmbio. Então, esse é um mercado como qualquer outro. O bem sendo transacionado aqui, sendo ofertado e demandado é crédito, é capital, é dinheiro, que alguém precisa desse dinheiro geralmente para fazer um investimento, para fazer uma fábrica, para construir uma estrada, construir um viaduto, comprar um carro, comprar uma televisão, uma geladeira. Então, quem é que demanda isso são os investidores, e eles demandam, e a a curva de demanda do crédito é negativamente inclinada, o que significa que quando os juros é mais baixo, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado. Então, por isso que a gente tende a gostar de juros baixos. Os juros baixos significa que muitos empresários vão pegar dinheiro emprestado e vão produzir, vão botar esse dinheiro para construir capacidade produtiva. Também por isso que você vê que os juros é um instrumento anti-inflacionário. Se o juros está baixo, tem um monte de empresários pegando dinheiro emprestado,
construindo fábricas, construindo fazendas, contratando pessoas, comprando gasolina, material, equipamento. Logo, eles estão empurrando o preço dessas coisas para cima. Então, juros baixos tende, por um lado, é bom, porque está gerando capacidade produtiva, atividade econômica, aquecendo a economia. Por outro lado, pode levar, dependendo da situação do país, ao aumento da inflação. E por isso que tem essa desagradável situação onde o governo, para combater a inflação, precisa aumentar os juros. Então, ele aumenta os juros aqui no gráfico e aí o investimento cai. Em vez de ser muito investimento, com juros baixos, é pouco investimento. E isso é perverso porque isso são empregos que iriam se realizar e não se realizaram. Seriam fábricas que seriam construídas e não foram, lojas que seriam estabelecidas e não foram, empregos que seriam ofertados e não foram. E por que então, por que aumentar os juros para resolver a inflação? Então, essas coisas de macroeconomia tudo tem custos e benefícios e tem que ser levado em conta. Tá, existe uma taxa de juros de equilíbrio, uma quantidade de crédito de equilíbrio. Então, guarda esse modelo ali, a gente vai voltar para ele depois. Repara só que a oferta de crédito, uma parte dela, de onde vem esse crédito que está sendo emprestado? Parte são poupança privada e poupança do governo, de brasileiros mesmo, que deixaram de consumir e estão botando dinheiro nos bancos, nas aplicações financeiras. Então, esse é o S. E parte é a poupança externa, né? A maior parte é a poupança interna, provavelmente. Mais uma parte é a poupança externa. E aqui está desenhado só a parte da poupança externa, mas o que esse slide está mostrando é só o que afeta essa poupança interna. O que leva pessoas no resto do mundo a emprestar, que pouparam, que fizeram esse esforço de não consumir, que não consumir é ruim, você tem ali não consumir, por que alguém está deferindo o consumo? Obviamente é para ganhar mais no futuro, mas então o que determina se vai entrar ou não vai entrar essa poupança no Brasil ou em qualquer país? Primeiro, a taxa de juros. Se a taxa de juros na Argentina for maior, tudo mais constante, ceteris paribus, ou seja, as oportunidades forem iguais, o risco for igual, aí esse capital vai para a Argentina em vez de ir para o Brasil. Se a taxa de juros é maior no Vietnã, vai para o Vietnã, tudo mais constante. Mas, obviamente, tudo mais não é constante. Às vezes, um país tem uma taxa de juros alto, mas tem muito risco. É um país que talvez vai ter um golpe político, é um país que tem guerras e aí o investimento não quer ir lá. Então, isso tem a ver. O Brasil, quando o Brasil está funcionando bem, que nem esteve até recentemente, né, nas últimas 2 décadas, menos os últimos 5, 6 anos, talvez, o Brasil atraía muito capital, muito ILEP. Muita poupança externa vinha para o Brasil. Assim que a situação, você olhando os dados, você vê muito claramente, esse ILEP quer entrar no Brasil, porque o Brasil tem muitas oportunidades e tipicamente tem uns juros bastante altos. Então, a poupança externa quer entrar no Brasil, que é uma coisa ótima. Não se quer, a gente não quer esse dinheiro vem aqui para explorar o país. Não, a gente quer porque isso gera empregos, isso gera capacidade produtiva, isso traz tecnologia. E quando a situação política, quando a situação social no Brasil está funcionando bem, esse dinheiro entra. Quando tem conturbações, quando tem problemas, ele não entra. Essa é uma das razões que muita gente talvez recalcitrante contra esse tipo de capital. Diz, mas eles não tem horas, eles não vêm, eles saem do país assim que acontece alguma polêmica. Sim, claro, né? Natural. Então, os riscos econômicos, riscos políticos, riscos sociais podem afastar essa poupança e a taxa de câmbio também, pelo mecanismo que a gente vai ver agora, né? Então, uma pessoa que tem $1, ou seja, $1 milhão, diz assim, eu vou investir no Brasil. O que eu vou
eu vou assim, entrar lá e fazer uma fábrica, fazer lojas, ou comprar ações na Bovespa. Quanto que eu vou comprar com esse $1 milhão? Bom, depende, eu vou ter que comprar em reais. Então, depende da taxa de câmbios. Se a taxa de câmbio estiver desvalorizada, como ela está hoje, isso quer dizer que esse $1 milhão de dólares, vai comprar muitos reais. Hoje, eu compraria 5,39 milhões de reais. Tinha épocas no Brasil, lembra que eu mostrei o gráfico, que o real estava 1 por 1 com o dólar, então o real está muito valorizado. Então, se fosse esse o caso, $1 milhão ia comprar só $1 milhão. Em vez de comprar 5, ia comprar 1. Então, não sei se vai valer a pena. As coisas no Brasil estão muito caras. Aí é como se o Brasil fosse uma loja cara, que está usando uma taxa de câmbio valorizada, então não vou comprar lá. Vou investir na Argentina. Então, essas são as coisas que afetam essa poupança externa. Tá. Então, pega esse mercado de crédito, vamos deixar ele de lado, a gente já volta a ele. Vamos ver o nosso outro mercado. É o mercado de câmbio. Então, é um mercado que oferta e demanda divisas. Eu vou falar dólares, mas quando eu falar dólares, entenda divisas. Pode ser euro, pode ser moeda chinesa, pode ser até Bitcoin. Então, a primeira coisa aqui, a demanda por dólares é igual ao déficit de transações correntes. Então, transações correntes é aquela exportação menos importação e exportação, incluindo serviços. Então, é isso aqui. Então, se tiver mais importação do que exportação, então M menos X é positivo, então há uma demanda por dólar. O país está importando mais do que está exportando, então a gente está pagando mais dólar pelos produtos que a gente está importando do que a gente está recebendo pela nossa venda de produtos produzidos no Brasil, então a demanda de dólar. Né? Então essa é a demanda. Do que depende? A gente já vai fazer o gráfico aqui da oferta e demanda de dólar. A gente está olhando aqui primeiro a demanda negativamente inclinada. Então, do que depende a demanda de dólares? Bom, a quantidade, né? Essa é a quantidade do bem. Bom, primeiro depende do preço do dólar, que nem mercado de cebolas, mercados de idas ao dentista. Então, qual que é o preço de um dólar? É o câmbio, a taxa de câmbio. Então, se o câmbio estiver barato, vai ter mais demanda por dólar, se for caro, tem menos. Mas, além disso, depende dos preços relativos. Se, por exemplo, o Big Mac, naquele exemplo, está muito barato nos Estados Unidos e está caro no Brasil em reais, aí vai ter uma demanda em dólares para comprar o Big Mac. Claro que não, né? Porque Big Mac não é importado, exportado, mas pensa outra coisa, pensa iPhone, por exemplo, telefones celulares. Se o telefone celular nos Estados Unidos está muito barato, suponha um iPhone por $500, e no Brasil está custando muito mais caro, mesmo trocando pela taxa de câmbio, está muito mais caro, está custando $1.000 em reais, então vai ter uma demanda em de dólares no Brasil para comprar no exterior. Então, o preço relativo vai afetar a demanda por dólares. Se as coisas no Brasil estão muito mais baratas que no exterior, vai ter menos demanda por dólar, que a maioria das pessoas vão comprar as coisas brasileiras. Depende das preferências dos consumidores. Então, preferências, são gostos. Se há uma preferência muito grande por produtos do exterior, vai haver mais demanda por dólar. Depende da renda. O mais alto for a renda, mais que vai ser importado, então mais demanda por dólares que vai haver. Facilidade de comunicação, políticas de comércio exterior, política de tarifas. O governo pode, às vezes, botar tarifas justamente para impedir a importação, como no Brasil tipicamente se fez muito e se faz ainda. Então, há um automóvel no exterior, você compra um bom automóvel no exterior por $20.000. Esse mesmo automóvel no Brasil, se vendesse por $20.000, ia ser muito mais barato do que poderia ser muito mais barato do que o mesmo carro vendido no Brasil, porque tem tarifas, tem tarifas de importação. Isso afeta a demanda por
divisas. Então, essa é a demanda. E o que é a oferta de dólares? Então, da onde vem esses dólares que... Demanda de dólar quer dizer que tem gente querendo comprar dólar. Da onde vem a oferta? A oferta é o ILEP, é a poupança externa. Então, a poupança externa líquida, né? Saiu dinheiro do Brasil, entrou dinheiro do exterior. Essa é a oferta de dólares. E também tem as reservas internacionais. Lembra que o Brasil, todo país tem essas reservas internacionais. O saldo do balanço de pagamentos todo ano, ou se for um saldo, vai para as reservas internacionais. Se for um déficit, sai das reservas internacionais. Então, isso faz parte da oferta de dólares. E aí, o mercado de câmbio, demanda vai ser igual à oferta. Então, a demanda é M menos X, a oferta é o ILEP. Então, o mercado, a gente vai desenhar isso em forma de gráfico daqui a pouco, mas em forma de fórmula, está aqui. A demanda por dólares, M menos X, e a oferta é essa poupança externa líquida. Tá. Vamos ver isso aqui na forma do gráfico. Deixa eu só, agora que eu só falar uma coisa que eu li no jornal esses dias, que tem a ver com coisa que a gente viu. Quando a gente viu reservas internacionais, eu discuti um pouco essa ideia de que existe a noção de, puxa, tem 400 bilhões de dólares ali parado no Banco Central, e o país cheio de problemas, cheio de pobreza, cheio de dificuldades. Por que a gente não pega esse dinheiro e resolve um monte desses problemas? E nessa semana teve... Eu não cheguei a ler o artigo, li a manchete, que tinha que pagar, mas que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, estava justamente especulando nisso, dizendo, olha, são muitas divisas, a gente está aqui num aperto muito grande, vamos meter a mão nas divisas, vamos usar as divisas. É uma coisa muito polêmica, de vários lados. Eu acho interessante que essa sugestão de usar as divisas, gastar as divisas, né, gastar a poupança do país, geralmente vem da esquerda que geralmente tem essa ideia. E aqui tem um ministro da Fazenda liberal e estava dizendo a mesma coisa, só que ele é um liberal, mas ele é o ministro da Fazenda, né? Ele que está sendo cobrado por resultados, então talvez essa seja a explicação. Bom, então aqui está o mercado de câmbio. Tem uma coisa muito estranha aqui, você já deve estar se perguntando, mas vamos lá, o mercado é a quantidade de... aqui está escrito ILEP, mas é a quantidade de dólares. Essa poupança externa são os dólares, né? Então, pensa que é os dólares, esse é o bem sendo transacionado, e o preço desse bem é a taxa de câmbio, que a gente está chamando de esse Ezinho, é a taxa de câmbio. Isso aqui está usual, está correto, a demanda é negativamente inclinada, ou seja, o mais barato que forem os dólares, o maior que vai ser a demanda de dólar. Se o dólar hoje está muito caro, digamos assim, 5,39, então tem pouca gente querendo comprar dólar, porque está caro. Do mesmo jeito que quando melancia fica caro, pouca gente compra melancia. Quer ver um exemplo? Eu gosto de aspargos. Aspargos é uma delícia. No Brasil não produz aspargos, vem importado do Peru. E o preço do aspargos varia incrivelmente, nas verduras que eu acho que mais varia. Então, eu já achei aspargos por R$9, mas já achei aspargos, aquele maço assim, uns 12 aspargos, já achei por R$43. E eu gosto de aspargos, mas então eu tenho uma regra para mim. Se o aspargo está custando menos de R$12, eu compro. Se estiver custando mais, eu não compro. Então, mas quase sempre está mais. Então, o que é isso? Essa é uma curva de demanda negativamente inclinada. Quando o dólar está caro, e provavelmente esse preço do aspargos tem muito a ver com a taxa de câmbio, porque ele é importado. Quando o dólar está caro, consome pouco, quando está barato, consome muito.
O que está esquisito aqui, que você deve estar se perguntando, é essa curva de oferta vertical. Aqui a curva de oferta vertical. O que isso quer dizer? E lembra lá da aula de elasticidade? Um jeito de falar isso é que a oferta de dólares é inelástica. Ela é insensível ao preço. Se a taxa de câmbio subir, a oferta vai ser essa. Se cair, vai ser a mesma. Se ficar intermediário, vai ser a mesma. Não interessa o que acontecer com a taxa de câmbio, a oferta de dólares é o que ela é. Isso é esquisito e, obviamente, é uma simplificação. Ela tinha que ser positivamente inclinada. Se a taxa de câmbio está muito desvalorizada, por muitos dólares, por muitos reais por dólar, isso ia atrair dólares, né? Então, devia ser positivamente inclinado. Isso aqui é uma simplificação para evitar vários problemas que podem surgir. Eu sugiro simplesmente que você aceite essa ideia nesse gráfico aqui. Esse é um pouco o problema, que essa análise que a gente está fazendo é realmente muito mais complicada do que está aparecendo aqui. E o que a apostila quer fazer é só dar uma noção geral de como esses mercados são ligados, mas sem entrar nessas minúcias todas. Então, para evitar um monte de problema, a oferta de dólares é inelástica e a justificativa escrita ali em cima é a seguinte: suponha assim que o ILEP, a poupança externa que está entrando e saindo do Brasil, geralmente é uma decisão de longo prazo. A taxa de câmbio do dia a dia está flutuando, mas é alguém que está pensando, eu vou lá para o Brasil, vou levar R$1 bilhão e vou investir em fazer uma fazenda de soja lá no sul do Piauí, porque está um grande desenvolvimento lá. Essa decisão é uma decisão de longo prazo. Ela não está ligando muito se a taxa de câmbio essa semana subir um pouco, descer um pouco. A decisão e a decisão de uma firma brasileira que tem R$1 bilhão e está resolvendo. Vamos não consumir isso aqui no Brasil e vamos investir isso lá no exterior. Também não está ligando muito para a taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio afeta eles, que têm R$1 bilhão. Para investir, digamos, na Inglaterra, você precisa transformar esse R$1 bilhão em libras para levar para o exterior. E você não está muito preocupado com a taxa de câmbio de ontem, de hoje, de semana que vem, para essa decisão. Então, essa é a justificativa aqui para... Mas no mais longo prazo, claro que você está preocupado. Ok. Então, tá aí. Olhe essa belezura aí. Juntamos, aqui tem 3 gráficos. Na verdade, isso aqui é bacana. E não é tão complicado quanto pode parecer. Nós temos aqui o mercado de juros. Eu chamo de mercado de juros, mas chamar de mercado de juros é que nem dizer o mercado de preços, porque juros é um preço. Isso aqui é o mercado de crédito e esse é o mercado de divisas. E a gente quer juntar os dois, ver se eu mexer em algum parâmetro em um desses mercados, o que acontece no outro. Essa é a grande lição. Então, se você está muito preocupado que não está entendendo os gráficos e todos os mecanismos aqui, o importante depois é só a noção básica de como que se os juros mexem, isso afeta a taxa de câmbio. Então, vamos fazer com o gráfico primeiro, depois a gente faz com as palavras. Então, está aqui o mercado de crédito, que a gente viu hoje em detalhes já. Tem a demanda de crédito negativamente inclinada, a oferta de crédito e o preço aqui, o preço de equilíbrio, onde os dois se encontram, é a taxa de juros. E tem que ter a quantidade aqui, mas tudo bem, está ali. Aí a gente projeta essa taxa de juros aqui e a gente vai projetar ela contra o ILEP. Lembra que o ILEP está aqui. Isso aqui é poupança interna, que é a maior parte, poupança privada e do governo, mais a poupança externa. E aqui a gente simplesmente separou essa poupança externa, que é a parte que envolve dólares. Então, ela não tem necessariamente a mesma inclinação aqui do que essa, ela tem outra inclinação, mas está aqui, e aí essa taxa de juros vai refletir aqui e vai dar uma quantidade de ILEP.
E lembra, a quantidade de LEP vai ser a quantidade de dólares. Essa poupança líquida do exterior é a oferta de dólares. Então, a oferta de dólares, daí a gente projeta ela aqui, e está aqui ela, aquela premissa nossa de que ela vai ser inelástica, vai ser vertical. E a oferta de dólares interage com a demanda de dólares, que depende de todos aqueles fatores que a gente viu, preferências e preços internos, preços externos, e vai dar uma taxa de câmbio de equilíbrio. Então, a oferta de dólares é o que ela é, porque é vertical, mas vai dar uma taxa de câmbio. Então, com isso, a taxa de câmbio está ligada à taxa de juros, por esse mecanismo aqui. Para entender isso, vamos ver as peças móveis nisso aqui. Vamos mexer em algum parâmetro que vai deslocar a oferta ou a demanda aqui no mercado de crédito e ver como é que ele afeta a taxa de câmbio. Né? Se mexer em um parâmetro aqui, afeta a taxa de juros. Afetando a taxa de juros, por esse mecanismo vai afetar a taxa de câmbio. As duas coisas são ligadas. Então, é isso que nós vamos fazer. Qualquer pergunta pode falar. Eu vou tentar repetir várias vezes isso aqui, mas eu acho que com os exemplos que dá para entender bem. Então, vamos fazer isso que eu falei. Vamos ver as peças móveis aqui, o que eu venho chamando de estática comparativa. A gente mexe um parâmetro, deixa o resto igual e vê como é que esse parâmetro ele vai afetar um parâmetro lá no mercado de crédito. Ele vai afetar ou a curva de demanda por crédito ou a curva de oferta por crédito. Talvez ele vai deslocar uma das curvas, ou talvez ele vai fazer com que deslocar ao longo da curva. E aí vamos ver como é que isso afeta. E nós vamos tentar botar isso no contexto de três situações que podem acontecer, que costumam acontecer em países. Então, a primeira, suponha que os investidores estrangeiros, de repente, ficaram muito animados com o Brasil. Isso tem épocas que acontece isso. Então, eles falam, poxa, investir no Brasil acho que ficou mais atraente agora, vamos lá. Então, essa é uma coisa. A segunda situação é, suponha que o governo tem muitos gastos, ele aumenta os gastos. Então, é exatamente o que está acontecendo agora, né? Covid exigiu esse auxílios, isso não estava no orçamento, mas é necessário, é importante, então vai ter que ter um déficit, vai ter que gastar coisas que não estavam previstas e ver como é que resolve isso. Como é que o governo vai ter que ou gerar dinheiro, que é ruim, gera inflação, então nós somos muito cuidadosos disso no Brasil. Então, melhor do que gerar dinheiro, vamos pegar dinheiro emprestado do público. O governo vai vender títulos, é o jeito que ele pega dinheiro emprestado do público, e aumentar os juros. Para fazer isso, o governo precisa dizer assim, olha, público, me empreste dinheiro, e aí eu pago uns juros para você, e aqui estão juros atraentes. E a gente vê a consequência disso. E esse é o caso dos déficits gêmeos. Eu vi na chamada dos monitores da aula deles, falaram assim, venham ver o caso dos déficits gêmeos. Então, a gente vai ver isso aqui agora. E o outro é uma alteração na política comercial. Agora é o governo mexendo não no mercado de crédito, mas no mercado de câmbio. Por exemplo, o governo diz assim, qualquer bem importado no Brasil agora vai ter que pagar 10% para o governo. Uma tarifa. Por que ele faz isso? Ou ele faz isso para arrecadar, ou ele faz isso para proteger a indústria nacional. Alguma coisa assim. Então, vamos lá. Primeiro caso. Então, eu botei aqui EC1, estática comparativa número 1. Nosso primeiro exemplo. Lembra qual que ele é? Mudanças no comportamento dos investidores externos. E essa mudança pode ser otimista ou não otimista, é meio que aqueles espíritos animais, né? Só que é os espíritos animais keynesianos com relação ao Brasil. Quer ver uma época em que isso aqui estava acontecendo? Assim, 2000 e... Toda década de 2000 até 2000 e
2009, porque 2009 tem uma crise financeira, não tinha muito dinheiro externo indo para lugar nenhum. Então, mas no Brasil, é uma época que não tinha inflação, a política estava bem, funcionando bem, as instituições estavam funcionando, desmatamento estava caindo, esse capital liga muito para esse tipo de coisa, e a pobreza estava caindo, a desigualdade estava caindo, a democracia estava funcionando bem. Então, o resto do mundo falou, o Brasil está nos trilhos, e é um país cheio de oportunidade, e a economia está funcionando bem, a política está funcionando bem, então vale a pena investir lá, vamos investir nessas oportunidades. Então, suponha que seja um caso desse. Então, com isso, vai entrar recursos. Então, bilhões de dólares vão querer entrar no Brasil, e o efeito aqui é deslocar a oferta de crédito. Está entrando poupança externa. Então, está deslocando para a direita. Então, esse crédito está entrando. Qual vai ser o impacto disso? O impacto é que vai ter mais crédito. No novo equilíbrio, tem mais oferta de crédito. E com mais crédito sendo ofertado, a taxa de juros cai. Fica mais barato. É natural. Você está entrando dinheiro no Brasil, pegar dinheiro emprestado para aumentar a capacidade produtiva, fundar fábricas, etc., fica mais barato. Então, isso é tudo muito claro. O interesse, de novo, que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir e ver qual que é o efeito dessa queda de juros e não tanto da queda de juros, mas o efeito da entrada desse capital na taxa de câmbio. Então, vamos projetar a taxa de juros nova aqui. Repara o que aconteceu aqui. Aqui deslocou o ILEP. O ILEP é essa poupança externa. A nossa premissa aqui é que esse otimismo dos investidores aumentou a poupança externa líquida, tanto dos mais dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, como menos dinheiro brasileiro indo para o exterior, porque os brasileiros também estão otimistas, dizem, eu ia investir lá na China, mas a coisa aqui no Brasil está tão bem que eu vou investir aqui mesmo. Então, aumentou a poupança externa, e essa poupança externa é a oferta de dólares. Então, a oferta de dólares aumentou, você deslocou do equilíbrio inicial aqui, oferta 1 para oferta 2, com mais dólares no mercado, a demanda continua a mesma, só que tem mais dólares sendo ofertados, o dólar fica mais barato. Então, caiu o preço do dólar. O dólar ficou mais barato, ou seja, valorizou o real. O real está valorizado perante o dólar. Então, está aqui a resposta da nossa pergunta. Essa mudança em que aumentou a oferta de poupança externa entrando no Brasil, ela reduz os juros e valoriza o real. Reduz o preço do dólar. Então, tudo isso é bastante intuitivo. Nesse caso, não teve nada assim contra-intuitivo. É fácil de entender. Depois, não estou entendendo os gráficos, me fala isso em palavras. Então, vamos lá e ver como é intuitivo. Assim, de repente, de uma hora para outra, o mundo ficou muito otimista com o Brasil, muito dinheiro de fora do Brasil resolveu investir no Brasil. Com esse dinheiro todo entrando no Brasil, tem mais crédito disponível, então o crédito ficou mais barato, caiu os juros. Primeira coisa, intuitivo. E quando entra esse capital todo, ele entra na forma de dólares. Aí esses dólares vão ser vendidos aqui no Brasil, no mercado de câmbio. Como tem muito mais dólar sendo vendido, o preço do dólar cai. Então, essa é a segunda parte. Esse foi o primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo. Esse é o dos déficits gêmeos, ou déficit, aqui está escrito déficit duplos. Então, primeiro foi um caso desejável, pelo menos. É difícil em economia dizer desejável ou não desejável, depende de quem você é. No caso anterior, se você é um exportador, você não gostou porque valorizou o real. Lembra, o exportador é um vendedor de dólar. Ele vende soja
para conseguir dólar, e aí vende os dólares. Então, para ele, a valorização do real foi ruim, uma queda do preço do dólar foi ruim. Então, mas o caso dele foi desejável do ponto de vista, não de todo mundo, mas otimismo é bom. Esse caso aqui é um caso talvez mais perverso. Então, aqui, qual que é o caso? O que vai gerar esse déficit orçamentário? Aumento dos gastos do governo sem aumento de receita. Isso é muito ruim, né? O governo sempre tem pressão para gastos. Você, eu, sua mãe, sua avó, os bancários sem terra, todo mundo pressiona o governo por transferência. Então, sempre tem pressão no governo para gastar mais, mas dinheiro não nasce em árvore. Então, isso é sempre complicado. E talvez a pandemia seja um exemplo perfeito disso aqui, né? Um aumento dos gastos lá em 1 de janeiro desse ano, o governo não estava planejando esses bilhões a mais, ele já tinha um problema de excesso de gastos. Já era um problema muito perverso, já se falava muito, tem que reduzir os gastos, isso sem pensar na pandemia, né, que caiu a arrecadação e aumentou muito os gastos, mas aconteceu, então é um exemplo perfeito disso aqui. Aí, como é que o governo vai lidar com isso? O governo vai ter que pegar esse dinheiro. Ou ele tem poupança, ou ele vai ter que gastar mais do que arrecada. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar dinheiro emprestado do público. Ele vai lançar títulos novos. Ele vai chegar para o público: estou lançando um papel novo aqui, um título novo. Vocês emprestem dinheiro para mim e eu te pago uns juros. Vai ter que ser uns juros relativamente alto para as pessoas, porque emprestar dinheiro para o governo sempre pode parecer arriscado. Então, qual que é a consequência disso do governo buscar esse dinheiro emprestado? Ele está reduzindo a poupança que sobra para o resto da economia, né? Suponha que eu poupei R$5.000 e eu ia comprar um CDB de um banco, ou eu ia comprar ações na Bolsa de Valores. CDB, Bolsa de Valores, esse dinheiro ia para financiar quem ia pegar esse dinheiro emprestado dos bancos, ia ser firmas privadas. Mas antes de eu fazer isso, comprar o CDB, antes de investir na Bolsa, eu vi que o governo lançou um título com juros altos. Não, eu não vou botar o CDB, não vou na Bolsa, eu vou emprestar isso para o governo, eu vou para o Tesouro Direto, o papel do governo. Então, o que aconteceu? O governo abocanhou parte da poupança que ia para o setor privado. Então, sobrou menos para o setor privado. Tem uma escassez da oferta de poupança, a oferta de crédito reduziu. Então, isso é S1 indo para S2. Quem fez isso foi o governo. Então, fazendo isso, como tem menos crédito agora disponível no mercado, porque o governo abocanhou parte disso, os juros vão aumentar. Os juros aumentam aqui. Isso é o jeito que chama isso na economia é o efeito crowding out. Crowding out é multidão quando o governo quando está numa praia, num pedaço ótimo da praia, de repente chega uma multidão de gente e expulsa você, né? Começa a ocupar, no final você, vou ter que sair daqui porque a multidão tomou conta. Então, é como se fosse isso, o governo é a multidão e ele expulsa as firmas do mercado de crédito. Então, os juros aumentou aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos projetar os juros aqui. Esse juros mais alto, ele vai atrair essa poupança externa, né? Um efeito aqui do governo está tomando as poupanças, que ele tornou mais caro o crédito, aumentou a taxa de juros, e com essa nova taxa de juros mais alto, mais dinheiro vai entrar do exterior. Investidores estrangeiros vão resolver, no Brasil acabou de aumentar os juros. Eu ia para a Argentina, eu ia para Groenlândia, investir lá, mas acho que parte do meu dinheiro vai para o Brasil, porque os juros lá estão mais atraentes. Então, a oferta de dólares aumentou.
esses gastos excessivos do governo, que levou ele a tomar dinheiro emprestado, fez o juro subir, e juro subindo atraiu mais dólares. Com mais dólares no mercado, o dólar ficou mais barato. Esse era o equilíbrio inicial, e agora deslocou para cá a quantidade de dólares e ficou mais barato os dólares. O dólar ficar mais barato faz com que o brasileiro importe mais. É o real valorizado, que brasileiros viajem mais para o exterior. Especialmente que a importação aumente e também a exportação vai cair porque os compradores estrangeiros de produtos brasileiros eles vão dizer, puxa, os produtos brasileiros ficaram mais caros porque o dólar está mais caro lá. O real está mais caro. Então, isso pode levar a um déficit em transações comerciais. Essa valorização do real que a gente vê, que é a queda de E1 para E2, é uma valorização do real. Valorização do real aumenta as importações e reduz as exportações. Então, é um déficit em transações correntes. Então, repara o que aconteceu. Um déficit no mercado de capitais, um déficit orçamentário do governo, na verdade, que levou ele a buscar crédito, gerou, que é um déficit ruim, esse é certamente um déficit ruim, gerou um déficit em transações comerciais, que não necessariamente é ruim, lembra? O dólar ficar mais barato e o Brasil resolver importar é uma coisa muito boa. Talvez esteja importando máquinas e equipamento e tecnologia e coisas que vão aumentar a capacidade produtiva. Mas um déficit é sempre, no longo prazo, você não pode ter um déficit para sempre, você quer saber que você quer ficar próximo de um equilíbrio ali. Então, esses são os déficits gêmeos. Um déficit orçamentário do governo empurra na direção de um déficit em transações comerciais. De novo, espera aí, esses gráficos, essas linhas, e LEP para lá e LEP para cá, me explica isso em palavras. Então, na verdade, isso aqui também é intuitivo. Então, em palavras, é o seguinte, o governo gastou mais do que ele arrecadou. Como é que ele vai cobrir isso? Ele vai pegar dinheiro emprestado, então ele lança títulos lá no Tesouro Direto e outros papéis do governo. Isso faz com que poupanças que iriam financiar investimento privado, agora vão financiar o governo. Então, sobrou menos poupanças para o investimento privado. Isso faz com que essa poupança fique mais cara, é um aumento na taxa de juros. Então, esse é o primeiro déficit. E com os juros mais altos, atrai dólares do exterior, que busca essa remuneração mais alta. Essa entrada de dólares faz o dólar ficar mais barato. Dólar ficar mais barato é a mesma coisa dizer que o real está valorizado. Com o real valorizado, brasileiros vão comprar mais no exterior. A gente vai importar mais e exportar menos. Isso gera um déficit em transações correntes. Déficit duros. Tá. E vamos lá, o último exemplo aqui. Estática comparativa número 3. Esse exemplo é tarifas ou cotas de importação. Então, está lá o Brasil indo assim, aí, de repente, o governo chega e diz assim, eu vou botar uma tarifa de importação em todos os produtos que entrarem no Brasil. Já tem tarifas de importação em carros, mas põe em todos, ou, sei lá, em telefones, ou na gasolina, ou no trigo, seja lá, o Brasil importa muitas coisas, o governo põe uma tarifa de importação. Quer dizer, você, além de ter que pagar para o exportador estrangeiro que vendeu para você, você ainda tem que pagar 10% daquilo para o governo, a mais para o governo. Então, ficou mais caro os produtos importados. Essa tarifa não está afetando o mercado de fundos emprestáveis, não está afetando o mercado de crédito. Porque ela não está atraindo mais ou menos capital, não está afetando a poupança ou a demanda, pelo menos no primeiro momento. Então, aqui não está afetando nada, mas o que está acontecendo aqui é que muita gente no Brasil vai chegar e dizer assim,
muita gente que planejava importar, diz, vou importar placas solares da China, vou importar trigo da Argentina, vou importar gasolina da Arábia Saudita, de repente, de uma hora para outra, diz, não, mas agora tem uma tarifa extra que você vai ter que pagar. Diz, tarifa extra? Então não vou importar. Então eu vou comprar aqui mesmo no Brasil, ou vou deixar de comprar outra coisa. Com isso, a demanda por dólares caiu. A demanda por dólares desloca para a direita. Se a demanda por alguma coisa cai, o dólar fica mais barato. A taxa de câmbio caiu, valorizou o real. Então, houve uma valorização do câmbio. Esse exemplo também é fácil de entender. O mais impressionante é que não afetou aqui a taxa de juros. Isso não teve um impacto na taxa de juros, mas, na verdade, só não teve impacto na taxa de juros porque a oferta de divisas é vertical. Se fosse positivamente inclinada, eventualmente ia afetar a demanda e oferta de crédito e podia ter um impacto. Então, esse é um caso mais simples. Ok. Nesse último caso, o real ficou valorizado, professor? Não entendi. Ficou valorizado. Se o real ficou valorizado porque o dólar está mais barato, né? O dólar caiu a demanda por dólares, muita gente que ia importar resolveu não importar, então diz, então eu não quero mais comprar esses dólares. Então... Mas aí, se o dólar fica mais barato, não fica também, tipo, digamos, meio que o valor da importação poderia ficar com o preço que era antigamente, meio que baixo. Só que demora para chegar nesse caso. Exatamente. Esse é um bom ponto que você botou, porque esses movimentos, isso aqui é tudo num primeiro momento. A queda da variação da taxa de câmbio ou dos juros, justamente em economia, elas servem para empurrar de volta na direção de um equilíbrio, né? Então, elas compensam, homeostático que chamam, você tem um efeito e daí tudo muda, empurra de volta para um novo equilíbrio próximo do equilíbrio anterior. Então, você tem razão. Aqui houve uma tarifa, a demanda reduziu, o dólar ficou mais barato. Isso que a gente está olhando, esse primeiro efeito, a gente chama de um efeito de primeira ordem. Mas daí, como você falou, com uma taxa de câmbio mais barata, isso pode incentivar mais pessoas depois a importar mais. Né? Mas, agora falando assim, repara essa distinção entre movimentos ao longo da curva e movimentos da curva. Então, o que você está falando são movimentos ao longo da curva. Então, ela está captando essa ideia de, seja lá qual for o preço do dólar, ele vem da oferta e demanda. Só que agora a demanda reduziu. E o que fez a demanda cair foi a tarifa, que foi uma coisa de fora, uma coisa ceteris paribus. Então, um pouco disso, de certa forma, isso que você está falando essa distinção. A tarifa foi um deslocamento da curva. E aí a queda, dado a nova curva, esse era a taxa de câmbio inicial estava aqui, com essa nova curva, esse equilíbrio não vale mais, não vai ser esse equilíbrio, o equilíbrio onde oferta e demanda mexem. O que você está sugerindo é que daí a taxa de câmbio ficou mais barata, aí as pessoas vão voltar a consumir mais, mas não é porque a tarifa ainda está lá. A nova demanda com a tarifa é essa aqui. Então, essa vai ser Entendi. a nova tarifa. Mas é uma boa pergunta, porque tem essa coisa de economia que justamente essas mudanças todas compensam e empurram de volta para um novo equilíbrio. Ok.
Deixa eu sair daqui. Bom, com isso, deixa eu já botar aqui. Deixa eu só falar 5 minutos para introduzir o que a gente vai ver próximo, e daí eu paro. Acho essa aula mais pesada, então a gente pode meio que parar aqui. Eu só quero introduzir o que a gente vai ver, qual que vai ser o novo tema, inclusive para quem já for lendo isso em avanço. O próximo tema, só tem 2 temas agora, o que a gente chama de desenvolvimento econômico e depois Brasil. Vamos ver o caso brasileiro, e numa das aulas é justamente vendo o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, desenvolvimento econômico, a gente quer falar sobre desigualdade em geral, em particular desigualdade na educação, que a gente vai argumentar que é uma das principais fontes da desigualdade é a educação. Outra coisa é como é que mede isso, como é que a gente mede desigualdade, mede pobreza, mede desenvolvimento, né? E aí ver isso tudo no contexto brasileiro. Então, quando a gente fala em... Vocês vão pensar assim, mas espera aí, a gente, logo depois da primeira prova, teve umas aulas sobre crescimento econômico e produtividade. E agora está vindo uma aula aqui sobre desenvolvimento econômico. Mas desenvolvimento econômico e crescimento não são sinônimos, não é a mesma coisa? Vai repetir tudo aqui agora. E, de fato, são coisas parecidas, mas são diferentes. Crescimento econômico é justamente aquela ideia de produtividade, você está pegando insumos e transformando insumos em produto, e se você está fazendo isso de uma maneira eficiente ou não eficiente, né? Isso que era crescimento. Desigualdade vai trazer meio que... Crescimento é quase que uma análise quantitativa, você está olhando mais a quantidade de PIB. Você não está olhando ali o que é exatamente o PIB, ou para quem exatamente que esse PIB está indo. E aqui, em desenvolvimento, a gente vai querer fazer essas coisas. A gente vai fazer uma análise um pouquinho mais qualitativa. Então, em crescimento econômico, a gente olhava PIB, Produto Interno Bruto, e aqueles outros todos, produto líquido, produto renda nacional. E em desenvolvimento econômico, a gente também vai olhar o PIB, mas vai olhar coisas como medidas de desigualdade. Então, pode ter 2 países com o mesmo PIB per capita, 2 países com $10.000 por pessoa por ano. No entanto, em um país, isso pode estar nas mãos de uma pequena elite com um monte de gente pobre, em outro pode estar mais igualmente distribuído. Então, em desenvolvimento, a gente pensar isso é que a gente tem uma desiderato, que a gente tem outras qualidades desejáveis. Então, a gente quer crescimento econômico, sim. A gente quer um PIB alto, sim, com certeza. Mas, além disso, a gente quer que esse PIB venha com determinadas qualidades. Uma delas seria uma certa igualdade. E aqui, o que quer dizer igualdade? Essa desiderata de quem? Quem é que quer isso exatamente? Claro, isso depende de pessoas, de ideologias, mas a gente só vai falar em termos muito gerais, e existe um consenso relativamente grande que a gente quer bons níveis de igualdade. Não quer dizer necessariamente igualdade absoluta, todo mundo tem que ter exatamente a mesma quantidade, isso não parece natural, nem dá bons incentivos para esforço, para recompensar esforço e recompensar talento, mas certamente, assim, você não quer uma desigualdade tão grande quanto o Brasil tem. O Brasil é campeão em desigualdade, um dos países mais desiguais do mundo, e não tem um consenso mesmo. Você pode começar a discutir esse tipo de coisa, você pode estar de um lado ou de outro, mas todo mundo vai concordar que a desigualdade no Brasil é grande demais. Não tem como você não... Você pode ter muitas polêmicas sobre o que você acha que deve ser feito.
né? Deve ter um imposto de herança, Bolsa Família, investir em educação, isso, aquilo. Então, ali sim pode ter muito debate, mas que a desigualdade no Brasil, não só no Brasil, no resto do mundo, inclusive Estados Unidos tem uma desigualdade muito grande, China tem uma desigualdade muito grande, a desigualdade tem aumentado no mundo inteiro e talvez é um dos grandes problemas que existem, como mudança climática e imigração e guerras e certamente desigualdade é uma delas. Então é isso que a gente vai ver nessa parte, como é que mede isso, quais são os índices que usam e depois que políticas podem ser usadas para tentar afetar isso. Isso faz parte do papel de um economista mexer com esse tipo de coisa. Eu vou parar aqui, então, e a gente continua isso semana que vem. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Então, tá bom. Então, segunda-feira a gente se encontra. Na verdade, temos mais 3 aulas, mais uma aula de revisão. Aquela aula número 28, eu vou fazer uma aula de revisão. Aí, quem quiser fazer aquilo ali, pode fazer. Os monitores também terão mais uma. Então, é isso.